Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, essa daqui é uma televisão LG 29 polegadas. O modelo dela é 29CC2RL. Essa televisão, quando chegou para mim, pessoal, ela não funcionava. Você ligava ela e você até ouviu o barulhinho do relé clicando para poder ligar, mas aí ela desligava. Ela não apresentava imagem, não apresentava som. Vamos dar uma olhada no que é que foi feito para consertar esse modelo desse aparelho. Pessoal, quando essa televisão chegou para mim, a primeira coisa, já que ela não estava funcionando, a primeira coisa que eu dei uma olhada foi na parte da fonte da televisão, para ver se estava tudo ok, para ver se tinha todas as tensões de saída, tanto da parte baixa como da parte alta. Dei uma olhada primeiro na parte do primário do transformador, estava tudo normal. E dei uma olhada no secundário do transformador. Olhando o secundário desse transformador, eu verifiquei que eu tinha tensões da parte baixa, a tensão de 5 volts, entendeu? Agora a tensão da parte alta, que no caso nessa televisão aqui é 125 volts, eu não tinha. Então eu fui dar uma olhada na parte do saída horizontal, já que essa tensão de alimentação de 125 volts, ela justamente alimenta a parte do saída horizontal. Então eu fui lá e dei uma olhadinha no transistor de saída horizontal, que no caso é esse aqui. Transistor até pequenininho, é o transistor Q401 e ele é um 2SD 6090. Eu dei uma olhada nesse transistor e observei o seguinte, que ele não apresentava tensão no coletor, ou seja, o coletor dele estava zerado, certo? Então o que eu fiz? Eu tirei esse transistor aqui fora da placa. E assim que eu tirei ele fora da placa, a tensão do coletor dele na placa apareceu os 125 volts. Ou seja, isso aí já é a característica de que esse transistor aqui poderia estar com problema. Então o que eu fiz? Eu medi e realmente constatei que esse transistor ele estava com um coletor, ou melhor, ele estava em curto entre o coletor e o emissor, certo? Ou seja, ele aterrava a fonte de alimentação de 125 volts que vinha para alimentar o horizontal, ele estava aterrando essa alimentação. Peguei o transistor, comprei outro, mas antes de trocar esse transistor aqui, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de dar uma olhada nos componentes que ficam ao redor daquele que queimou, para poder verificar se não tem mais algum problema nesses componentes. Então, verificando os componentes que estavam ligados no coletor desse transistor de saída horizontal, eu achei essa bobina aqui, ela é a L401. Essa bobina ela estava toda torrada, toda queimada. Eu acredito que pelo curto que deu no transistor, acabou havendo excesso de corrente por essa bobina e ela acabou queimando. Ela estava toda aterrada, toda queimada. Esse plástico que tem aqui em torno dela, ele já estava todo derretido e esse fio que tem aqui dentro, entendeu? Essa bobina que tem aqui dentro, ela já estava toda queimada, toda tostada. Então eu tive que fazer a troca dessa bobina aqui também.
por uma outra que eu tinha aqui, que foi colocada no lugar. Observando mais o circuito, os componentes que estavam ligados no coletor desse transistor, eu observei mais esses dois componentes aqui, dois diodos grandes. Um é o um é o D401 e o outro é o D402. Esses diodos, eles estavam em curto. Olhando esses diodos, eu acabei observando um curto. Esses diodos, por eles serem mais taludos, com os terminais mais grossos, eu tive que usar um ferro de solda, em vez de o normal de 30 watts, eu tive que usar o ferro de 40 para poder tirar ele com mais facilidade, entende? Então eu tirei esses dois diodos, realmente constatei que eles estavam em curto e eles foram trocados também. Esses dois diodos, o 401 e o 402, eles são do tipo RU4D. Eles vendem normalmente no comércio tranquilamente. Pessoal, eu continuei observando aí a parte do chassi, tudo que estava ligado aí na parte do horizontal, entendeu? E não encontrei mais nada que pudesse tá com problema. Fiz uma vistoriazinha na parte da fonte, na parte daí do primário, certo? Mas mesmo assim, depois que eu tirei o transistor daqui, que apareceu os 125 volts no secundário do transformador, a fonte se normalizou com todas as tensões normais, entendeu? Mesmo assim, como eu sempre gosto de fazer, quando eu troco um transistor de saída horizontal, eu pego e troco também os capacitores que são ligados a esse transistor de saída horizontal, mesmo que eles estejam apresentando bom, tanto no multímetro, né, no ohmímetro, que a gente usa para medir, como no capacímetro. Eu pego e já troco logo esses capacitores. No caso dessa televisão aqui, por precaução, eu achei melhor trocar, certo? Para evitar que ela voltasse a dar algum tipo de problema no transistor de saída horizontal novamente. Então, no caso dessa televisão aqui, os capacitores que são ligados ao coletor desse transistor aqui, o transistor de saída horizontal, são esses capacitores aqui. É o D407, que é esse aqui. O D405, que ele está aqui no cantinho aqui, pessoal. Por ser de difícil acesso aqui, eu achei melhor colocar ele por baixo da placa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Como vocês estão vendo aí, eu botei ele por baixo da placa, tá? Porque o acesso aqui em cima é muito pequeno, fica difícil para poder fazer a substituição desse capacitor aqui. Então eu botei ele por baixo. E o D406, que no caso é esse grandão aqui, entendeu? Bem, eu troquei os capacitores, eu troquei os três capacitores, que é esse e esse. Troquei os dois diodos, que são esses e esse, mais a bobina, que no caso é essa daqui. Depois que eu troquei tudo isso, pessoal, aí eu liguei a televisão e a televisão voltou a funcionar normalmente. Lembrando, pessoal, que toda vez que vocês pegar um problema assim de eu medi tal tensão e aquela tensão não estava ali, quando você consegue solucionar, depois que você consegue solucionar o problema, você pega e vai lá medir aquela televisão, vai lá medir, melhor dizendo, aquela tensão que estava faltando, porque muitas vezes
as pessoas pensam assim: ah, eu medi 125 volts, procurei os 125 volts, não tinha os 125 volts. Aí depois botei as peças no lugar, a televisão voltou a funcionar normalmente. Mas vocês têm que verificar o seguinte, que a pessoa tem que verificar se esses 125 volts estão constando lá 125 volts. Porque às vezes, em vez de 125 volts, pode ter 140, entendeu? Pode ser 135, ou seja, a tensão está maior. E isso com o tempo acaba acarretando problema em outro componente da televisão. Certo? Então é imprescindível de, quando você notar a falta de uma tensão em qualquer área da televisão ou de qualquer aparelho, você chegar e logo em seguida fazer uma verificação para ver se aquela tensão está estabilizada, certo? Bem, pessoal, nessa televisão aqui foi só isso, entendeu? A televisão ficou em teste por 7 horas, como eu gosto de fazer, e ela está funcionando normalmente, certo? Bem, eu vou estar disponibilizando aí para vocês, pessoal, na descrição o esquema elétrico dessa televisão. E se você tem algum problema, alguma dificuldade na sua vida e está querendo resolver esse problema, eu vou colocar também aí na descrição um link especial para vocês aí, tá? Pessoal, um abraço, Deus abençoe vocês e a família de cada um de vocês.